O Murilo tá de volta aqui, nosso engenheiro ambiental aqui, depois de férias. Tirei uns diazinhos de Você férias, tá queimado, né? filho. Peguei Agora um você bronze. chegou num dia bom aqui pra gente, que dia 24 de junho, além de ser São João, é dia de um ritual tradicional nos jardins do Brasil todo. Diga lá. Principalmente na zona rural, essa época do ano, dia de São João, Zeca, é uma data que as pessoas iniciam as podas. Começa pelas roseiras e já vai no embalo com as outras plantas ornamentais do jardim. A roseira, Tá? sem dúvida, é a mais popular. Todo Sim, mundo gosta de ter sim. um pezinho de Sim. rosa ali. No bonito. interior, principalmente, é que eles utilizam até a rosa para presentear as pessoas, né? Claro. As rosas do seu jardim, né? Muito bem. Agora, é a melhor época, sim? É o inverno no Brasil que faz isso? Qual é a regra aí para você podar? Então, a data de São João coincide, além do dia mais longo do ano, ele marca o O início... dia ou a noite? A noite, a noite mais longa do ano, ele marca o início do inverno, Sim. que é uma estação do ano onde, com a temperatura e os dias mais curtos, menos luz e a temperatura caindo, a planta, o metabolismo dela começa a desacelerar. Ela começa a ter um crescimento mais lento, ao ponto de, nas regiões onde o inverno é mais rigoroso, para totalmente. Para você tá? que não está muito ligado em calendário, não fica no dia a dia ali, tem uma dica fácil. Olha só para você saber quais são os meses que você pode fazer a poda. Então, aí, Olha lá. Tá os vendo? meses, os famosos, os meses sem R, Sem né? R, justamente. É maio, junho, julho e agosto. Agosto, justamente. Essa é a melhor época, sobretudo começando agora. Isso, porque coincide com o finalzinho do outono e o inverno. É uma época ideal para plantar, para podar boa parte das plantas ornamentais. Lembrando que tem toda regra tem sua exceção. Algumas plantas, como camélias, azaleias, não devem ser podadas nessa época porque iniciam a sua florada. Ah, bora. Vamos lá começar, que eu sou bom de poda. É só chegar e vamos lá. Não. Isso é um erro que acontece muito mesmo, Zé. É só ir lá. Que podar é quebrar um galhinho com a mão. Não pode. Regra de ouro para começar. O que eu devo olhar quando eu olho pro galho? E saber? Primeira coisa, se afaste da sua planta e avalie o que você quer podar. Porque tem muitas pessoas que vão para o jardim e usam a jardinagem como uma terapia. E às vezes, empolgadas ali no jardinagem, fazem um estrago com a tesoura na mão. Então antes, pare, avalie. Bem, reflita. O que você quer podar? Não saia podando, porque depois o estrago está feito. Mas tá? como uma dica técnica, você olha para esse galho e fala, acho que ele está precisando. Eu olho, primeira coisa que eu tenho que identificar é a gema da planta. Essa gema lateral, o que é a gema? É a estrutura responsável pelas novas brotações. Então daqui vai sair um galinho. Isso, desse pontinho aqui vai surgir um novo galho. Só que para despertar esse brotinho aqui, eu preciso podar. Para que na primavera ele inicie a sua brotação e no verão ela floresça. A poda tá bom? é logo acima desse... Isso, logo acima. Tá. Agora, com uma tesoura de poda, bem afiada, limpa e esterilizada, tá? Já vamos, antes de chegar nessa tesoura, eu fui brincando ali com a mão. De jeito nenhum. Não use a mão de jeito nenhum. Não use a mão, porque se você usar a mão, Zeca, você corre o risco de, ao invés de ter um corte preciso na sua planta... Que é esse aqui. Isso, você acaba mutilando, mastigando a pontinha, o galho. Tá? Tá? Esse aqui é o corte bem feito. E esse é o corte entre aspas, o crime que a gente fez com a planta. Isso, foi... Ou se você cortar com uma tesoura cega, com a lâmina sem estar afiada ou quebrar manualmente, ele acaba mastigando o galho. E qual o problema disso? Dificulta a cicatrização. É uma porta de entrada para doenças na planta. Então, então a planta também tem que cicatrizar. Sim. E se ela está oblíqua, ali o próprio save escorre, é isso? Isso. Né? Quando a gente faz uma poda, por Mostra exemplo... aí pra gente, faz uma poda então. Aqui, ó. Esse galho, nós identificamos uma gema da roseira, exato, ok? Aqui, tá. Então eu venho logo acima dessa gema, eu faço um corte inclinado, chanfrado, ó, cortei, tá bom? E essa inclinação que vai ajudar a planta? Isso, ela ajuda, esse cortinho inclinado aqui, o que acontece com ele? No momento que você corta, a seiva naturalmente começa a sair e essa seiva ela escorre. À noite, o orvalho ou a chuva, esse corte ele evita que a seiva, a água do orvalho ou da chuva se acumule aqui em cima. Então isso aqui permanece sempre seco. Então isso acelera o processo de cicatrização. Existe alguma maneira de eu dar uma ajudinha
com alguma coisa que eu posso passar na planta, por exemplo? Tem. Por exemplo, se você tem uma planta muito especial e você quer ter todos os cuidados para que ela nunca fique doente, sempre fique bonito, além da poda, a canela é um ótimo cicatrizante e bactericida no jardim. Natural, tá? E uma forma de grudar essa canela no ramo, você pega pasta de dente. Pasta de dente? Pasta de dente. Uma parte de pasta de dente e uma parte de canela em pó. Você faz uma pastinha, tá? Uma pasta, pega um dedo limpo ou com uma espátula, tá? E coloca aqui, ali mesmo. Você coloca aqui, ó, na superfície e passa aqui como um cicatrizante natural, tá bom? Pasta de dente mesmo. Pasta de dente. Incrível. Pasta de dente. Bom, e a gente poda a planta porque faz bem a ela. Na verdade, não pode ter dó, porque você está ajudando a planta a crescer. Ao contrário. Como é que você identifica assim? Essa planta, aqui a gente tem vários ramos de roseira aqui. Esse aqui deu problema. Essa rosa vocês podem observar uma rosa bem sadia, com uma brotação bem viçosa e uma roseira pedindo, pelo amor de Deus, alguém me pode. Sim. Por que essa poda? Porque vai renovar a ramagem dela. Ok. Ramos novos, flores novas. Então aqui nós temos dois tipos de poda para fazer. A primeira, poda de limpeza, que consiste em retirar todos os galhos secos, mal formados, doentes, tá? Nesse caso aqui, essa roseira, inclusive, já tá quase seca praticamente. Mas vale a pena tentar, né? Vale a pena tentar, tá? Ó, tá? Cortamos os galhos dela. Então isso aí é quase uma recuperação da planta ali, né? E aqui, ó, nesse caso, nós já cortamos. Aqui identificamos... Vamos lá, Zeca, vamos ver se tu aprendeu. Cadê a gema? Identifica uma gema aqui, lateral. Por exemplo, aqui eu que sou leigo, aqui tem uma. Eu corto sempre na superior, né? Sim. Sempre, ó. Aqui. Posso mesmo porque aqui já não tem mais o botão. Não. Aqui já não tem o botão. Tá. Então, sempre quando você podar uma roseira no jardim, imagina que você está tirando um galho para colocar num vaso. Certo. Então, é um galho de 30, 40 centímetros de comprimento, tá? Não, mas eu vou cortar mais abaixo. Mais abaixo, sim. Aqui, ó. Tá. Onde tem uma gema, você tá vendo a gema aqui? Tá. Cortei. Se quiser, passa um cicatrizante, uma canela. Ótimo. Aqui, tá bom? E está feita a poda de limpeza e uma poda de floração, porque essa poda que eu estou fazendo aqui, ela vai estimular uma brotação nova da roseira. E vai vir flor nova. Isso. Você está usando essa tesoura super bacana. Então, essas outras aqui são para o jardim também. Faca de cozinha, nem pensar. Não, evitem usar faca de cozinha, porque a faca, ela vai mastigar a pontinha do galho, ela não vai ter um corte preciso. Essas maiores, então, são para um galho mais grosso, talvez? Isso. Esse é um podão para galhos mais grossos, tem até maior que esse, tá? Para galhos mais grossos. Isso aqui... Tá? A serra de poda, serra curva que você também para cortar galhos mais grossos. Essa tesoura aqui é tão estilosa aqui, é uma tesoura... Eu sempre vejo essa tesoura, eu nunca sei. Isso é tesoura de jardim? Sim, são tesouras de acabamento. Elas servem para limpeza, servem para colheita de frutos, colheita de flores, ervas no jardim, na horta, por exemplo, na hora de colher galinhos de tomilho, de alecrim, tá bom? Isso aqui para grama, por exemplo? E o tesourão serve para pequenos gramados e para topiarias e cercadilhos. Porque grama, a mesma coisa que a gente falou do galho, a grama pode ficar machucada aqui também. Deixa eu até colocar tem aqui, técnica para grama também. Aqui a gente tem um exemplo de uma grama que foi mal cortada. Ou seja, ela fica machucada, é claro, e adoece ali, né? Isso aqui a gente volta Então, essa pontinha ela foi cortada com uma lâmina cega, sem estar afiada. Essa ao lado, ela foi cortada com uma lâmina afiada. Imaginem um gramado com todas as pontinhas da grama com essa folhinha seca. Vai ficar um gramado feio. Vai ter problema. E a maioria das pessoas esquece desse detalhe. Afia a lâmina do seu cortador de grama. É muito importante. Na hora de podar a grama, a lâmina precisa estar afiada para evitar que isso aqui aconteça, tá bom? Tem algum tipo de poda diferente, assim? A poda, além dessa poda de limpeza, poda de floração, tá? Existe uma poda muito curiosa que eu já falei várias vezes aqui no programa, que é a famosa poda de beliscão. A minha avó fazia isso com a gente. Ela podava a gente no beliscão. É isso aí. A poda de beliscão é uma poda muito curiosa, porque ela é aplicada em plantas herbáceas. Peraí, Murilo. Você falou que de jeito nenhum a gente deve usar a mão. Nessas pode? Nessa pode. Tá. Nessa pode. Você vai pegar a pontinha do galho, que é herbáceo, que é molinho, de consistência muito
e você vai partir ele com Então, a ponta o que do dedo. determina? Ó, Eu posso fazer com a mão ou não? É a consistência a do galho. consistência. Herbáceos, você consegue dar... Olha, Zeca, até eu parti com a mão, olha ali. Tá. Ficou mastigado a pontinha? Ok. Não? Não, ficou, Tá. ficou retinho, tá vendo? Ó, Muito tá? bem. Então, a poda de beliscão, no momento que você tira a pontinha dos galhos, a planta que estava com o seu crescimento para cima, nesse momento ela estimula o crescimento lateral e com isso esse muda de manjericão agora ele vai se tornar uma muda mais cheia. Falar em crescimento lateral, vem cá, eu tô vendo aqui que a gente tem um vaso meio diferente. Então, isso aqui é um topiário, como a gente fala, né? Isso, a topiaria, a arte de dar forma às plantas através de poda. Quem inventou isso? É muito famosa nos jardins franceses, né? Famosa. Famosa. Chique, não sei o que Isso, e é tal. uma forma de mostrar que tinha um poder perante a natureza, Deus, né, para mostrar que eram poderosos. Então eles faziam com que a água jorrasse de baixo para cima e mudavam a forma das plantas. Então nesse caso, as topiarias que hoje em dia, que jardim é que nem roupa, tem seu modismo, Claro, né? vai mudando o desenho, a Isso. formato. No tudo. Brasil está sendo muito usado topiaria. Tá No na caso, tá na moda, tá sendo, são esculturas vivas no jardim. Então, né? essa escultura viva, tá pronta Tá. para poda ou não? Então, essa aqui foi podada e essa aqui está começando a perder a forma. Você está vendo? Uma dica que eu peço para vocês que tenham topiaria em casa, evitem podar constantemente a sua topiaria. Deixem ela brotar, fazer isso aqui, ó. A gente vê Respirar. pela cor da folha aqui, isso aqui tá brotando. Isso, ela está brotando. Deixa um pouquinho. Deixa um pouco e depois pode para voltar o desenho que você espera, tá? Maravilhoso. Murilão, Tá?